nasci no dia 12 de fevereiro de 1937, em São Domingos do Prata. Lá chegou um dia, em Alfié, um cidadão chamado Antônio Fernandes Leles. Ou melhor dizendo, Monsenhor Antônio Fernandes Leles. Era padre, ordenado em 1876, no Caraça. E o Monsenhor Leles, então, começou a ensinar lá uma moça as artes do casamento, e vai daqui, vai dali, nasce o primeiro filho. Ele então tira a batina, une-se a ela, tem 3 filhos, certo? E trabalha nas mais variadas profissões, inclusive como tocador de burro em certas oportunidades, para alimentar os filhos. E a coisa foi crescendo até um dia em que se encontrou na estrada com Dom Silvério Gomes Pimenta, que dizia: você foi um grande aluno no seminário, por que você não volta para a igreja? Eu arranjo o perdão de Roma para os seus pecados. E mandou, então, para Roma, quem? O padre Antônio Fernandes Leles. Perdoado, ele foi para o Rio de Janeiro. Mas ele manteve um vínculo com a família, educou os 3 filhos, formou um em farmácia em Ouro Preto, que é o meu avô. Formou o outro em engenharia, José Bibiano, está enterrado hoje em Tiradentes. E também ordenou a tia Chiquinha, formou a tia Chiquinha, que era professora. Depois vieram os 2 primeiros netos. Quem eram eles? O mais velho, meu pai. Meu pai foi do primeiro ano de ginásio até ao último ano de medicina, estipendiado pelo avô, que chamava de padrinho, que era o Monsenhor Leles. Nós éramos 8 irmãos. Um mais velho, o Paulo, formou-se comigo em Direito. O Paulo entrou para a carreira diplomática e morreu lá em Amsterdã, na Holanda, em missão no exterior, ele que era diplomata. Em São Domingos do Prata eu fiz o começo do primeiro grau. Eu fiz o grupo escolar Cônego João Pio. Eu repito com muito respeito esse nome. De lá eu fui fazer o ginásio, junto com o meu irmão mais velho, no colégio Dom Bosco, em Cachoeiro do Campo. Porque em São Domingos do Prata não havia ginásio, era o internato. E eu fui para Cachoeiro do Campo, onde o colégio era mais barato um pouco e a educação muito primorosa. De lá eu fui para o Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, onde pude fazer o 2º grau. E de lá, então, veio aqui a tentativa de ser médico. Eu queria ser médico. Eu saí de Ouro Preto para Belo Horizonte para fazer medicina. Porque eu queria, talvez, quem sabe, usar o anel de grau do meu pai. Aquele anel, né, bonito, verdinho. E chegando aqui, como eu fiz um discurso de formatura no 3º ano, que agradou demais a plateia, aquilo subiu a minha cabeça, e eu fiquei no dia 18 de dezembro de 1954, da pensãozinha que eu estava morando aqui em Belo Horizonte, imaginando o que eu ia fazer da minha vida. E aí então resolvi, sabe o quê? Fazer o curso de Direito para entrar na carreira diplomática. Me formei na turma de 1959 e tive grandes colegas de turma. José Guilherme Vilela, colega de turma. O Aristóteles Ateniense, presidente da OAB, o Marcos Afonso de Souza, o Ariosvaldo Campos Pires, o João Luiz Leite Praça. No 2º ano da Faculdade de Direito, me colocaram como candidato a secretário do Diretório Acadêmico. E o meu antagonista, que era da UDU, eu era da FAR, era uma das mais preciosas figuras humanas da escola. Era o Aristóteles Ateniense. E o partido Aristóteles fez quase todos os cargos, 22 cargos no diretório, só 2 se elegeram pela oposição. Eu fui um dos 2. E o fato é que eu estava no 4º ano lá fazendo parte do congresso da UNE, na cidade de Bauru, em São Paulo.
O Congresso da UNE era realmente alguma coisa assim inesquecível, pela mobilização durante 24 horas, numa semana inteira, e cada um com a sua ideia e tentando achar denominadores comuns de soluções para o país e para o mundo, para o homem na face da Terra, né? E lá então recebo um telegrama do meu pai. O telegrama dizia o seguinte: Paulino Cícero de Vasconcelos, convenção do PSD, dia 4 de agosto, ponto. Venha, ponto. Você, candidato. Bênção, pai Mateus. Eu peguei caminhão, ônibus, noturno, caminhão de leite. Faz daqui no dia 4 de agosto eu cheguei a São Domingos do Prata. E lá eu achava ser candidato, sabe a quê? A vereador. Mas quando eu entrei às 5h30 da manhã, em cima de latas de leite, da companhia Belgo Mineira, ia buscar o leite em São Domingos do Prata, né? Entrei na cidade, eu vi uma faixa assim: Paulino, nosso futuro prefeito. Falei, eu sou candidato a prefeito, não é vereador. Aí começou tudo. Então eu cheguei lá e fiz a parte da convenção, deixei-me lançar candidato, comecei a campanha. E eu estava no 4º ano da faculdade de Direito. Eu, durante o tempo em que estava terminando o meu estudo, o meu vice assumiu. De sorte que eu governei mais ou menos 2 anos e o meu vice-prefeito governou também 2 anos. O meu pai era um homem que tinha muita presença regional. Ele era alguém que tinha, assim, o respeito, a estima, não só de São Domingos do Prata, mas do pessoal de Nova Era. O município era muito grande na época, o município de São Domingos do Prata, e Dom Silvério, Dionísio, São José do Goiabal, toda aquela região ali tinha um carinho enorme pela figura dele. Então eu fui assim uma espécie de herdeiro presuntivo de uma coroa que ele acabou colocando em minha cabeça. E como prefeito da cidade nós tínhamos algumas lutas enormes pela frente. Por exemplo, o problema de energia elétrica. Lá tinha uma usinazinha pequena, 110 cavalos de força, de capacidade de geração, antiga, cheia de problemas. Quase cidade nenhuma da região tinha, na época, a CEMIG. Eu resolvi o problema com a colaboração do deputado Pedro Vidigal, que era o meu deputado federal, compadre do meu pai. Foi construído um hospital moderníssimo que nós inauguramos em São Domingos do Prata no dia 2 de abril de 1960. Então eu era prefeito de São Domingos do Prata, era presidente do PSD, do Juscelino e do Bias, digamos assim, né? E me candidatei pelo PSP por sugestão do padre Vidigal, porque no PSP ele entendia que seriam necessários menos votos para chegar à Assembleia. Foi uma Assembleia Legislativa que era o retrato da população de Minas Gerais. Era formada por uma grande massa de pessoas ligadas ao campo. Muitos deles eram fazendeiros, havia alguns médicos, alguns advogados, havia alguns tabeliães, alguns comerciantes, e era um retrato, um mini retrato da população ocupada do estado de Minas Gerais. Agora, era gente muito séria, muito dedicada. O que faziam ali para garantir a operacionalização da Assembleia Legislativa estava muito distante das disponibilidades e facilidades que hoje contam os membros do Poder Legislativo. Hoje, ser membro do Legislativo, tanto no nível estadual quanto no federal, assegura ao titular uma série de virtualidades com que nós não podíamos contar. Era muito mais difícil. As comunicações eram terrivelmente difíceis. Não só para o interior, por exemplo, São Domingos do Prata só veio a ter telefone em 1974, 12 anos depois. Até então, não tinha telefone interurbano. Mas aqui em Belo Horizonte também, o telefone para a comunicação local em Belo Horizonte era um inferno.
havia funcionários da Assembleia Legislativa que ficavam ali de plantão, sabe para quê? Aguardando linha no telefone. Quando dava uma linha, a gente corria depressa, fazia ligação que precisava aqui dentro. Aí eu lembro, assim, por exemplo, com muita saudade, sabe de quem? Do Manuel Costa, o João Navarro, Badaró, colega também de assento nosso lá, o meu parente e amigo que disputava a região comigo, Geraldo Quintão, Valdomiro Lobo, Orlando Andrade, Feliciano de Oliveira, João Ferraz, Jorge Ferraz, né? Olha, o que havia, o Pio Canedo, eu tive a honra de ser colega do Pio Canedo, e depois saiu de lá para ser o vice-governador do Israel Pinheiro. Pegou a todos desprevenidos. E vou dizer mais uma coisa a você, eu havia sido procurado na Assembleia pelo nosso eminente chefe da Casa Civil de João Goulart, Darcy Ribeiro. E ele queria me entregar o PTB de Minas Gerais. Eu sei que você está aí dentro desse tal de PSP, que no fundo é PSD, mas eu entrego para você o comando do partido aqui em Minas Gerais. Nós queremos acabar com essa pelegada que fica aí em cima da gente o dia inteiro. Isso foi um encontro dentro do Hotel Normandie. 15 dias depois, estava a revolução na rua. A coisa era pesada. E se o era aqui em Belo Horizonte, onde o mineiro tem assim a fama de ser um pouco mais pragmático, né? Você imagina como era no Rio de Janeiro, como era em São Paulo. A coisa era pesada. De outra parte, você tinha a atitude do governador Magalhães Pinto, que ora pintava para um lado, ora pintava para o outro. Queria tirar as vantagens que o Jango pudesse dar-lhe, né, para a administração do Estado, que estava realmente cheio de problemas e até empobrecido. E de outra parte, ele, que representava uma estrutura poderosíssima de interesses econômicos do Estado, eu estive em lista de cassações. A própria Assembleia cassou 3. Foi a própria Assembleia. Nossa. Esse, no meu caso, foi assim que eu chamaria de o grande erro político da minha vida foi esse. Foi ter ajudado a caçar colegas meus dentro da Assembleia Legislativa. Dessas 3 pessoas que foram caçadas, 2 eu conhecia bem, eram gente de bem. Foi o Dazinho e o Bambira. Você não tinha alternativa para essas 2 possibilidades. Uma de participar do partido que era do governo, Arena. E a outra, participar de um partido que pretendia se constituir para ser oposição, MDB. No final, o MDB, efetivamente, se organizou porque o presidente Castelo Branco pediu ao senador lá do estado da Paraíba, compadre dele, que se filiasse na oposição, para dar um número certo de senadores do partido do MDB poder ser criado. Que Minas Gerais fica devendo a compreensão superior do governador Israel Pinheiro. E nós todos entramos para a Arena, por quê? Porque o Israel disse, se eu não conseguir fazer uma arena forte desde Minas Gerais, eu também vou ser destituído. Eu também serei a vítima das ações do governo federal. Então, vocês que me ajudaram a me eleger, eu preciso de vocês todos dentro da Arena. Em mais ou menos 65 deputados que havia na época, éramos 18 deputados que apoiamos na campanha política o nome de Israel Pinheiro para governador. A região que eu representava era extremamente pobre. A própria Uzi Minas, que foi criada, né, em 1958 pelo Juscelino, e teve inaugurado o seu primeiro alto forno no dia 26 de outubro de 62. A Uzi Minas chegou até 66 sem conhecer asfalto. Não havia asfalto na Uzi Minas, nem na Cesita. E eu pensava, qual era a minha função primordial
dentro da Assembleia e da política. Minha função era resolver esses problemas das comunidades que votaram em mim. Então eu levei CEMIG para todas elas, eu levei a Copasa para todas elas, graças a um fundo da Vale do Rio Doce eu consegui abrir. São Domingos do Prata ficava praticamente debaixo das chaminés da Belgo Mineira. Pouco mais adiante, em Timóteo, outras chaminés. E um pouco adiante de Monlevade, Itabira, de onde saiu uma parte poderosa de São Domingos do Prata, mineração. Então, comecei a me interessar economicamente pelo tema. Fui, visitei, conheci as usinas, fazia política lá dentro, pedir voto para os empregados das empresas. Naquela época isso era possível, né? E quando cheguei então à Assembleia, optei por ser membro dessa comissão. E aí então houve um cidadão chamado Adolfo Neves Martins da Costa, que foi presidente da Fiat. Ele é da família da minha mulher. E era presidente da Associação Comercial. Então resolveu criar dentro da Associação Comercial uma comissão de Minas e Metalurgia, Siderurgia e Mineração. E me convidou para presidi-la. Então eu trabalhava na comissão da Assembleia e era o presidente da comissão da Associação Comercial. Quando cheguei ao Congresso Nacional, o Aureliano Chaves era o presidente da Comissão de Minas e Energia. Me convidou para entrar na comissão com ele e eu fui ficando. Curiosamente, não mais que de repente, todos os cidadãos que eram sobejamente votados na minha região para deputado federal não foram candidatos. Falei, é hora de ocupar o espaço. E ocupei. Então eu saltei de 11 mil votos que tinha para deputado estadual para 36 mil votos como deputado federal. Em Brasília, quando eu lá cheguei e fui eleito em 1970, você não tinha muito o que fazer politicamente, porque o espaço reservado à política pelos militares foi ficando desoxigenado, e então nós fazíamos seminários, fazíamos debates, fazíamos estudos e ainda tinha grandes mestres a quem eu recorria, mesmo não sendo do meu partido. Por exemplo, Tancredo. Quantas e quantas vezes eu fui buscar soluções e informações do governo sobre pessoas que eram tidas e havidas por sumidas ou mortas ou desaparecidas. Eu tentava fazer tudo isso. E isso gera reciprocidade, respeito. Os anos Médici foram os anos que eu lhe falei difíceis, herméticos. A atividade com iniciativa no poder público era toda oriunda da milícia que estava assentada dentro do poder, e nós trabalhando ali para conhecer a realidade desse Congresso novo. Tivemos com ele 3 encontros, máximo. Não havia muito convívio. Com o Geisel, ao contrário, éramos frequentemente chamados, ele gostava de discutir as questões. Muito ao contrário do que muitos pensam, era muito menos um homem contido do que se imagina. Eu me recordo, por exemplo, quando ele fez a ruptura do ponto 4 do Exército Brasileiro com o americano sobre a questão de assistência militar, eu me lembro perfeitamente dos palavrões que ele soltou dentro do gabinete dele. Duro, viu? Eu tinha um encontro marcado com ele. Eu passei no gabinete do então senador Magalhães Pinto, que era presidente do Senado. E o Senado vivia um momento muito crítico, porque haviam descoberto lá que o senador Wilson, do estado do Pernambuco, havia sido flagrado lá em gravações, uma tentativa de extorsão de recursos para liberar dinheiro lá em bancos oficiais, ou coisa equivalente. Então Magalhães me pediu assim: ô Paulino, já que você vai falar com o governo presidente, diga a ele que deixe o problema do Wilson, que nós resolveremos aqui dentro.
no mínimo, a gente pode reunir-se e aplicar uma suspensão, alguma coisa que diminua a soberba do mandato e tal, que deixe por nossa conta. Então eu fui ao Palácio. Cheguei lá, me sentei com o presidente, tocamos ideias, falamos sobre outros assuntos também, e aí eu toquei no caso do senador Wilson. Aí ele falou assim: Paulino, infelizmente já é tarde. Já é assunto de cuidado. Eu voltei ao Senado, procurei o Magalhães Pinto e disse: olha, o homem está cassado, não há nada mais a fazer. Algum tempo depois, eu vou numa outra audiência com o presidente e ele começa a me falar sobre as dificuldades que encontrava com o problema da movimentação de pessoas na direção do estado de Rondônia. Falou assim: Paulino, a Rondônia recebe 2.500 famílias por dia. Como é que você vai abrigar esse povo todo, arranjar casa, alimento, transporte para uma multidão que está indo para lá em busca de cassiterita, em busca de ouro, em busca de madeira, de terra, de gaúchos, catarinenses, paranaenses? Como é que podemos fazer isso? E o pior é o Jerônimo, porque se ele continuar como está, fazendo confusão e levantando esses problemas aqui para criar dificuldades para o governo, eu vou caçá-lo. Como eu cacei o Wilson, senador, vou caçar o Jerônimo. Cheguei à Assembleia, à Câmara dos Deputados. Jerônimo, vem cá. Santana. Quando eu fui hoje ao gabinete do presidente, ele tomou a iniciativa de falar sobre a questão ligada ao estado de Rondônia. E ele tomou a iniciativa de falar sobre você. Então eu acho que você está com o pescoço na forca. Se eu fosse você, eu pegaria o seu passaporte, junto os dólares aí, ou peça emprestado, some, desaparece do mapa. Some, ou você vai ser caçado. E ele fez isso. Foi salvo pelo gongo. A mesma coisa eu disse ao Lisânias Maciel, nosso conterrâneo aqui de Patos de Minas, né? Deputado pelo Rio de Janeiro, da esquerda. Eu fui ao gás, eu disse a mesma coisa, eu falei: ou você muda, ou eles vão te provocar aí. Vão provocá-lo simplesmente para caçar o seu mandato. Você vai ter um mandato caçado. O deputado de São Paulo, Cantido Sampaio, fez uma provocação no plenário daquelas que não tem como deixar de responder. Pá, resposta e pum, caçaram no mesmo dia, 3 anos. É a vida, né? Na terceira eleição, em 78, foi então que o Sarney me convidou para ser vice-presidente nacional da Arena. Eu recusei porque queria vir para uma Secretaria de Estado. Isso, perfeito. E o Francelino me convidou para ser secretário de Educação do Estado de Minas Gerais. A participação da educação no orçamento do Estado de Minas Gerais era 16,5%. 2 anos e meio depois, quando eu deixei a Secretaria da Educação, a participação da Secretaria era 24,5% do orçamento do Estado. Eu me recordo que nós fizemos 403 extensões de série. O que é uma extensão de série? É você integrar o primeiro grau, que antes era de 4 anos e passou a ser de 8. Ou seja, você criou, na verdade, 403 ginásios estaduais pelas cidades de Minas. Às vezes, algumas pessoas tinham um certo grau assim de reação contra mim, porque achavam que eu gastava demais. Eu era muito gastador, estava aumentando muito a despesa do Estado, entendeu? Mas também é um detalhe importante, sabe qual foi? É que naquele ano, quando eu peguei a secretaria para governar, foi o famoso ano das enchentes, né? As enchentes que notabilizaram o Ozanam Coelho. Então havia mais de 300 escolas em Minas paradas, servindo de abrigo para as pessoas que perderam casas, perderam plantações, perderam roupa, perderam tudo.
Então eu tinha que dar recursos, como dei, aos prefeitos municipais, somar com recursos municipais para reconstruir escolas, para criar abrigos. O Francelino gostava muito de que houvesse no governo dele um sentido de integração. Quantas e quantas vezes o Francelino me levou até 3, 4 horas da manhã, lá no Palácio lá no alto da Mangabeiras, com mais 7, 8 secretários de Estado, eu, Carlos Eloy, o Humberto Almeida, o líder do governo, que era o Emílio Galo, e outros mais, né? Decidindo até o que informar em nota oficial para divulgação da imprensa. E outra coisa curiosa, o que ele visitou aí em Minas Gerais, de cidades, distritos, povoados, que nunca haviam antes conhecido o perfil de um governador e que o viram, que lhe apertaram as mãos e conviveram com Francelino Pereira. Ele enfrentou no começo do governo dele uma obstinada ação de algumas figuras que combatiam o Francelino. Que por alguma razão que ocorreu entre a escolha dele como candidato e a eleição pela Assembleia Legislativa, ele foi eleito pela Assembleia Legislativa, né? Deixa eu contar aqui um segredo que pouca gente em Minas Gerais sabe. E eu faço hoje, já de cabeça branca, com esse ar de respeitabilidade que os anos nos dão. Quando eu disse ao Sarney que eu queria fazer uma experiência executiva e por isso eu aceitava ser vice-presidente nacional da Arena, acomodou-se. Aí me procura o Petrônio Portela, conterrâneo o Francelino. E vem dizer a mim: Paulino, eu fiquei sabendo que você não quer ser vice-presidente nacional da Arena. Eu, não, se o Francelino me convidar para uma secretaria de Estado adequada lá em Minas, eu vou. Eu acho dele enriquecer o meu currículo pessoal na área executiva. Resposta do Petrônio Portela, conterrâneo dele, Francelino: você tem coragem de somar sua sorte política ao destino do governo do Francelino? Outros que havia, né, que faziam movimentos ali em Copacabana e notinhas para a imprensa e fizeram, na época, gente que até muito pouco tempo trabalhou conosco, bem assentada, especialmente na imprensa nacional. Eu achei que eu, a partir daquele momento, iria ter dentro do governo alguns tipos de oposição mais sérias. Entendi. Aquela liberdade de movimentos de que eu dispunha e que outros secretários não tinham, iam começar a ser objeto de um tratamento diferenciado por parte do governador, de quem quer que fosse. Há um esforço de reunir o grupo participar da Arena dentro do PDS, a Partido Democrático Social. Eu fiquei dentro do PDS. Houve um dia que, sendo secretário de Estado do Francelino Pereira, que era do PDS, que fundaram o PDS, que estimulou o PDS em Minas Gerais, nós fomos na cidade de Paracatu e durante o almoço eu disse: Francelino, eu estou indo daqui, não para Belo Horizonte, de volta com você, eu vou daqui para Brasília. E pode ser que eu não volte mais como deputado ou como membro do PDS. Eu posso me mudar para um outro partido. Qual partido? O Tancredo estava criando o PP e Ulisses Guimarães criou o PMDB. Então eu fui conversar com um amigo que eu tinha no governo chamado General Golbery do Couto e Silva. Foi uma conversa que durou seguramente umas 3 horas. Então eu queria dizer que eu ia largar o PDS e possivelmente entraria no PP, já que eu tinha para isso um convite do Tancredo. E ele, em 3 horas de conversa, me apelou para que eu não largasse o PDS. O argumento dele é o seguinte, é que
Estávamos passando no Brasil por uma fase de abertura política. Já tinha havido a chamada lei da anistia, estava em evidente armação aí a organização dos grupos políticos para disputarem eleições diretas no futuro. Iria entrar dentro do Congresso Nacional o projeto que o Dante de Oliveira apresentou do voto direto para presidente da República. Tudo isso veio passando pela minha cabeça e eu acabei, então, aceitando uma ponderação do Golbery e fiquei dentro do PDS. Passa-se o ano de 1982, em nova eleição, eu me elejo pelo PDS. Ato contínuo, sou eleito vice-presidente da Câmara dos Deputados e com a doença e o afastamento do presidente eleito, eu assumi um papel superlativo de representação política lá dentro. Que então, em 1984, começa a luta para a sucessão do Figueiredo. E essa luta tinha dois candidatos. Um era o Maluf, governador que já havia sido governador de São Paulo, né? E que já estava no Congresso Nacional como deputado federal também. E o outro que apareceu mais ou menos induzido por autoridades oficiais foi o Andreasa. E a luta começou a tomar forma e força dentro do Congresso, dentro dos principais partidos. Em certa altura, o Tancredo percebeu que, estando divididos em três legendas, PP, PMDB pela oposição, PDS pelo governo, seria extremamente difícil a oposição poder pensar em chegar ao governo da República. Eis então que nessas conversas que foram sendo projetadas, nós tentando colocar o nome do Aureliano Chaves como nosso candidato a presidente, e sentimos em certa altura que aquilo não seria fácil. O Aureliano não tinha tido assim uma convivência tão estreita com aquele mundo político ao ponto de poder contar com a maioria do PDS para indicar o candidato a presidente, embora muitos o admirassem. Nasce a hipótese da candidatura do Tancredo a presidente. Eu sei que na casa do Calíquio, aqui em Belo Horizonte, houve o famoso macarrão da amizade. E eu sei também que em Brasília o primeiro encontro dos dois foi no dia 28 de junho de 1984. Mas não deu um fato curiosíssimo. Tancredo, transformando-se no estuário dessas forças que queriam uma moderação e um equilíbrio na transição política para um regime democrático e aberto, que fez o Tancredo? Colocou uma questão fundamental como condicionante para abandonar o governo do Estado, ele era governador aqui, e disputar a convenção do PMDB, para ser candidato do PMDB no colégio eleitoral. Ele disse que só sairia do governo de Minas para disputar a indicação de seu nome como candidato a presidente da República no colégio eleitoral se ele tivesse por escrito o compromisso de 27 deputados do PDS de votarem nele no colégio eleitoral. Quem organizou essa lista, que está em meu poder, foi eu e o José Lourenço. José Lourenço era o líder do PDS na Câmara dos Deputados, baiano. Olha que incrível isso. Entregamos para ele, ele aceitou renunciar aqui ao governo de Minas para disputar na convenção do PMDB sua indicação como candidato único a presidente da oposição, feita a unidade do PP com o PMDB. Mais curioso é que, na medida em que esse grupo começou a trabalhar articuladamente dentro do Congresso Nacional, né, e o número começou a crescer. Começou a crescer. Ou por animosidades com o Paulo Maluf, ou por dissídios decorrentes da derrota do Andreasa. Andreasa perdeu, então alguns não gostaram, vieram para lá de cá também.
O fato é que, no dia 14 de janeiro de 1985, quando ele foi eleito no colégio eleitoral, a vitória dele foi esplendorosa. E esse grupo, então, deu-se o nome, se atribuiu o nome de Frente Liberal. Eu lembraria o nome do Zé Lourenço, foi importante na época, né? O nome do Antônio Carlos Magalhães foi muito importante na época. O governador do estado do Piauí, né, que foi o primeiro, aliás, a aderir, o primeiro governador do PDS a publicamente colocar a bancada do seu partido do lado do Tancredo. O governador do Piauí, Hugo Napoleão. Depois o governador de Alagoas, Divaldo Suruagi. Eu fui nesses lugares todos com o Tancredo. Terceiro, eu fui, passei mal no almoço, tive uma febre, infecção urinária. Eu estava na mesa lá do Palácio de Ondina, com Antônio Carlos Magalhães, com o Tancredo. O fato é que a Frente Liberal cumpriu o papel dela. Então, isso foi no dia 15 de janeiro. No dia 24 de janeiro de 1985, nós nos reunimos, o bloco da Frente Liberal, e criamos o Partido da Frente Liberal. Aí nasceu o PFL. Em 86 eu candidatei-me a senador pelo PFL. Eu era o presidente do PFL, o Itamar Franco foi lá em casa, acompanhado de alguns amigos dele lá de Juiz de Fora, e disse assim: Paulino, eu preciso que você dispute o Senado. Falei, eu estou com a campanha feita para deputado, Itamar. Falei, mas se você não for candidato a senador, não vão acreditar que o PFL está me apoiando. Falei, Itamar, você já pôs como vice, candidato a vice na sua chapa? Quem? O Aécio Cunha. O Aécio Cunha, que é o pai do Aécio, né? É homem do PFL. Eu disse, tá bom, Itamar, eu aceito então a sua candidatura a Senado. Fui candidato a senador pelo PFL, certo? E perdi a eleição porque eu não consegui realmente eu não consegui um companheiro para disputar em sublegenda comigo. Vem a eleição aqui em Minas e eu resolvi apoiar o Pimenta da Veiga. O Oscarzinho resolve candidatar-se a governador pelo PFL, ele era o presidente do PFL. Falei, Oscarzinho, eu não vou apoiar você porque eu já dei apoio ao Pimenta da Veiga e ele é do PSDB. E para não fazer feio de ser do PFL e botar num candidato de outro partido, eu vou me filiar antes ao PSDB. Então me filiei ao PSDB, fiz campanha para o Pimenta, depois no segundo turno eu fiz campanha para o Hélio Costa, né? E aí me elegeram presidente do PSDB em Minas Gerais. Eu fui eleito deputado federal pelo 5º mandato pelo PSDB. Realmente representava isso, representava o distanciamento de algumas forças assim, extremamente, não vou dizer retrógradas, mas conservadoras, que existiam dentro do partido, dentro do PDS e do PFL. Presidente tinha um pouco mais de consistência. E havia alguns nomes assim muito expressivos, como era o caso do nome do Mário Covas, o nome do Serra, o nome do Fernando Henrique, o nome do Pimenta da Veiga aqui em Minas Gerais. Então eram nomes que a gente tinha muito respeito por eles. Isso dava assim a um partido que tinha no máximo 4 prefeituras em Minas, uma densidade homogênea que outros partidos maiores não conheciam. Primeira coisa, a desordem em que haviam deixado o governo federal na área, especialmente da energia. Na área da mineração, não tanto, porque a legislação nossa é muito consolidada. Ainda assim, eu fui o único ministro, desde 1967, que conseguiu fazer 40 mudanças dentro do Código. Eu mudei 40 artigos do Código. Eu eliminei 40 artigos do Código de mineração.
Simplifiquei muita coisa, acabei com o registro de empresas de mineração, fiz muita mudança. Bom, mas na energia, pra você ter uma ideia, só dizer um fato. A energia era gerada pelas empresas federais, quase todas elas federais. A CEMIG é estadual, tinha geração também, como tinha em São Paulo também geração estadual, mas normalmente quem gerava energia eram as empresas federais. Eletrosul, Eletronorte, Chesf, Furnas, né, e a Eletronuclear, com a usinazinha lá de Angra dos Reis. E as empresas estaduais recebiam essa energia do governo federal, distribuíam aos consumidores finais, recebiam as contas, mas não pagavam a energia comprada das federais. Então, para você ter uma ideia, quando eu tomei posse como ministro de Minas e Energia, só as empresas de São Paulo, a Eletropaulo, aquela grande empresa deles lá e tal, agora tem outros nomes, deviam 5 bilhões de quê? Não é de reais, não havia real ainda, nem de cruzeiro, nem de cruzado. 5 bilhões de dólares era o valor, devia às empresas federais. A CEMIG devia 200 milhões de dólares equivalentes para Itaipu e 600 milhões de dólares equivalentes para quem? Para Furnas. Então, com o apoio e o auxílio de Eliseu Rezende, que era na época presidente da Eletrobras, começamos a fazer uma mudança, criou-se uma fórmula paramétrica para fazer com que qualquer alteração de preço fosse feita dentro de padrões matemáticos corretos. Nesse ajuste, eu consegui uma autorização do Itamar para nós fazermos o que eu chamaria de securitização dessa dívida. Então eu faria com que os que devessem pagassem aos que tinham a receber, e esses pagassem e recebessem quem deviam e não deviam, e o que só faltasse de recurso, eu emitiria títulos da dívida pública que seriam securitizados. Então eu fiz, com as empresas de energia elétrica do Brasil, um ajuste de contas. Calcula você mais ou menos de quanto? Difícil. 26 bilhões de dólares. A CEMIG aqui que devia 800 milhões de dólares, Itaipu e Furnas, eliminou a dívida e ficou credora de 1 bilhão de dólares. Na área mineral, você pega lá o complexo da Companhia Vale do Rio Doce, o norte do Brasil, em Barcarena, né? Estado do Pará. Ela produzia muita minério de alumínio, muita minério de alumínio, e produzia o alumínio metálico. No meio, você tem a alumina, a hidróxido de alumínio. É o que vai para o forno, para se ligar a eletricidade e transformar aquilo em metal. O governo tinha gasto da Companhia Vale do Rio Doce 380 milhões de dólares. E há 10 anos estava parada a obra, no chão, porque a turma da Alcoa, que tem a usina de São Luís do Maranhão, preferia vender a alumina para a Companhia Vale do Rio Doce. Eu reformulei o contexto todo acionário da empresa, fui lá, retomei as obras e depois voltei para a inauguração. Gastamos lá mais 700 milhões de dólares. Rondônia é um estado que tinha energia elétrica na sua cidade capital, Porto Velho. Mas Ji-Paraná não tinha, Ariquemes não tinha, Pimenta Bueno não tinha. Nenhum lugar lá tinha energia elétrica. Então, com toda a dificuldade financeira que viveu o governo do Itamar, eu fiz uma linha de 42 milhões de dólares ligando Samuel, usina de Samuel, lá em Porto Velho, a Ariquemes e Ji-Paraná. Eu nunca vi tanta felicidade e alegria no rosto do povo quanto eu vi esse dia. As multidões se reuniram para me homenagear, tanto num quanto no outro lugar,
Foram assim, coisas inesquecíveis da minha vida, né? Ele me deu a honra de ser ministro dele, confiou em mim, né? Eu fui um ministro que... Eu nomeei o Schettino presidente da Companhia Vale do Rio Doce, meu amigo, conheci há 30 anos aqui em Minas Gerais. Nomeei o Renault, presidente da Petrobras. Que ministro que nomeia presidente da Petrobras? Ele me deixou nas mãos isso. E uma dezena ou centena de cargos aí, de 50 e tantas empresas, com mais de 500 cargos na mão, para eu preencher. Eu confiava. Quando eu discuti o assunto com o Itamar, nós concordamos com fatos. Mas eu falei, mas há 3 empresas que nós não podemos tirar. É a Vale do Rio Doce, é a Petrobras e a Eletrobras. E ele respeitou. Agora, aquelas que já estavam em processo de privatização, não estavam mais no meu ministério. Eu não podia também criticar, porque eu estava num governo que deixava que o outro ministério cumprisse aquilo. A CSN não foi eu que começou. Estava em curso quando assumimos o governo. Você pega uma outra usina que foi privatizada na época, Cosipa, estava em processo também de privatização. A Cesita estava terminando já o processo de privatização quando tomamos o governo. A Uzi Minas já havia sido privatizada antes. Foi a primeira a ser privatizada. Exato. Entendeu? Aliás, quando foi privatizada, eu lembro que eu tive um encontro duro lá no gabinete do Fernando Henrique, que era o líder do partido no Senado. E eu, Zé Serra, que era o líder do PSDB na Câmara, eu era o vice-líder de Zé Serra, e o presidente do BNDES, e eu dizia que pela sua singularidade dentro do mundo siderúrgico brasileiro, a Uzi Minas não deveria ser privatizada. E por quê? Eu mostrei para eles. Pelo seu fator organizacional. A Uzi Minas pode vender, inclusive, estrutura organizacional de empresa metalúrgica no Brasil, para consertar as outras, como consertou, inclusive, a Cosipa. A Cosipa era um antro. A Uzi Minas mudou a Cosipa. Hoje é privada, né? Alguém ganhou aí uns 2 bilhões de dólares nas costas do povo brasileiro. Mas, modo geral, bebendo isso e comprando quadros de pintores famosos italianos, alemães. A reação, por exemplo, a tentativa de privatizar a Vale, a Petrobras, empresas do setor elétrico, ao ponto de Itamar colocar ninjas na porta do palácio, quando foi governador, para impedir que Furnas fosse colocada na listagem de privatização do governo federal. Então ele amarrou. As que estavam em andamento, produto do governo anterior, e não se esqueça de que muita gente dizia que o Itamar entraria no governo da República, seria o presidente, quando ficava 2 dias lá dentro. Por quê? Porque sabiam que o Itamar era um homem cujas ideias iriam enfrentar muito certas consistências estabelecidas dentro do interesse do empresariado nacional. Então, bom, o que está em andamento continua. Que se tivesse colocado, voltado atrás com isso também, aí eu não sei o que teria sido ou o que teria acontecido dentro do desenvolvimento político do país. Eu imagino que esteja havendo agora, ocorrendo agora, uma ligeira retomada governativa de alguns setores essenciais da vida econômica brasileira. Alguns setores estão juntando energias para um reposicionamento mais sólido dentro do contexto nacional. Se você analisar bem, você vai verificar o seguinte: que quem fez privatização no Brasil foram, primeiro, o governo Collor. Segundo, no governo do Itamar se concluíram aquelas iniciadas no governo do Collor. Exato. Terceiro, e o Fernando Henrique, que aderiu à ideia de maneira superlativa e pensou não só em fazer como fez a privatização de todo o sistema telefônico do país, mas queria privatizar a parte elétrica toda e todas as outras áreas, entendeu? A indústria petroquímica, isso e aquilo. Bom, então a verdade é a seguinte: cada um fez uma parte. Nesse meio e nesse contexto, eu diferencio muito o Itamar. Acho que o Itamar teve
assim, a preocupação de segurar as coisas para manter o comando e impedir que os resultados fossem os piores para a República. Na verdade, quando se iniciou o processo de privatização no Brasil, nós estávamos todos muito presos ao que se falava do processo de privatização iniciado pela primeira-ministra da Inglaterra, processo de privatização que havia sido adotado pelo governo francês, pelo governo de Portugal. Nós estávamos todos trabalhando com modelos alienígenas. Nós não tínhamos desenvolvido uma cultura ainda suficientemente apta a fazer com que toda a privatização respeitasse ao máximo a conveniência do país. Em alguns casos, a privatização representou algum ganho inadequado para certos segmentos que entraram nos processos de privatização. Com o fato de ter sido presidente do PSDB, eu tinha convenção na mão. A convenção era minha. Só que o governador do estado, na época era o Hélio Garcia, tinha ido aos deputados estaduais do partido e obtido deles uma carta de compromisso de apoiar o candidato que ele indicasse, fosse ele de que partido fosse. Então eu vou virar o quê? Eu vou ganhar uma convenção e vou ser uma besta solta no meio da rua. Sem time para me ajudar, sem companheiros para me confortarem na caminhada, para definirem posições e posturas típicas de uma boa campanha eleitoral. Então eu saí fora, larguei fora. Eu e Eduardo Azeredo. E como naquela época o governo de Minas Gerais não conhecia limites nem éticos e nem morais para a intervenção do governo nas coisas dos partidos políticos e da política, tudo isso pareceu muito natural para certas faixas da opinião pública, não para mim. Na eleição, com o fato de não ter trabalhado para o Eduardo Azeredo, eu votei com o Hélio Garcia, eles propuseram a minha expulsão do PSDB. Quem se propôs foi a turma do Amilcar e Companhia Limitada. Mas o problema é o seguinte: ser expulso é muito chato, né? Ser expulso é muito chato. Mandaram cartas, não sei o quê, que eu apresentasse defesa e prévia não sei quantos dias. Eu procurei o Pimenta da Veiga e disse: Pimenta, eu não vou ser mais do partido. Entrei no partido por sua causa. Então vamos fazer o seguinte: mãos do pessoal, segura a turma, quando terminar o meu mandato, eu automaticamente me afasto. Foi o que eu fiz. Aí foi de raiva. Eu só queria dar uma ferrada daquele pessoal que andou querendo me expulsar do PSDB. E consegui, o que eu queria eu fiz. Aquilo foi feito de raiva mesmo, viu? Porque ela foi. Entrando na justiça, brigando na justiça. Estava todo, estava por conta do azar, né? Vamos em frente. E assim aconteceu. O César sempre é meu amigo. Meu amigo que estava com 27% quando começou a campanha eleitoral. E o Eduardo Azeredo, governador, fazendo campanha para o Amilcar. Então, quando houve a primeira reunião dos candidatos coletivos, menos PSTU, não aceitou participar de nenhuma reunião com ninguém, foi feita uma proposição. Nós tínhamos que arranjar uma linguagem comum, que todos repetissem, e que arrebentaria na televisão com aquela preferência áulica que o Palácio estava dando para o candidato dele. E foi o que eu fiz. Redigimos um documento para ler em 1 minuto, eu como mais velho decano dos candidatos, me foi dada a honra de ler o documento. Eu falei em helicóptero, falei em bandeiras de seda, e não sei mais o que, e virou o escorja, né? E foi isso que todo mundo repetindo, um por um, acabou caracterizando aqui em Belo Horizonte. E permitiu o Sérgio chegar lá, né? Fazer um governo honesto, sério. Ele então disse: não é, Paulino,
esse é o ano do centenário de Belo Horizonte. E eu quero fazer um secretariado de nível ministerial. Então, já convidei o ex-presidente da Associação Comercial para ser meu secretário internacional, não sei de quê. Ele me disse vários nomes. E o seu, como ex-ministro do Itamar, de Minas e Energia, tinha um grande nome, eu compor aqui o meu elenco e tal. Eu disse, ó, um aninho, tá? O ano do centenário, só. Aí você me libera. E assim foi. O Itamar foi candidato e, naturalmente, eu estava do lado dele. Você devia ver como é que estava a campanha. Lá em Sabará, né, tinha um candidato a deputado médico, que estava do lado dele, e uma sala mais ou menos cheia. Mas em Nova Lima foi um negócio assim dramático. E ele então sentou comigo, enquanto eu encaminhava lá na direção de Rio Acima, e falou assim: Paulino, eu vou largar a campanha. Eu vou largar a campanha porque assim não dá, olha como é que está a situação. A pressão do governo é muito grande. O meu adversário é governador, ele põe o governo todo a funcionar contra mim. Está muito difícil a mim, eu não vou poder ser candidato. Eu vou largar. Aí eu disse: Itamar, você não tem o direito de falar isso na hora que você vai seguir para a cidade de Rio Acima, onde a prefeita, Rio Acima Raposos, preparou uma recepção para você que eu não vou poder acompanhar lá. Eu tenho um programa de televisão marcado para agora, eu vou lá defender você na televisão. Mas você não pode fazer um negócio desse e deixar a pessoa na mão. Vai lá, participe, faça o ato, vamos conversar de noite. De noite, quando eu encontrei com ele, a cara já era outra. Ele viu lá o que havia acontecido. Entendeu? Então, a história minha com o Itamar é muito esta, né, de viver essa solidariedade e tal. E quando acabou a eleição, um dia telefonou, falou: Paulinho, dá um pulinho aqui, quero conversar com você. Fui no hotel dele, no apartamento dele, ele falou assim: olha, eu queria que você fosse meu secretário de Minas e Energia. Falei: estou meio já gasto para isso, hein, Itamar? Já passei por isso já, ministério e tal. E o fato é que eu fui secretário de Minas e Energia, fui secretário de Meio Ambiente, fui secretário de Agricultura, vagou ainda a Secretaria da Indústria e Comércio, eu fiquei lá 4, 5 meses trabalhando. Agora, eu quero dizer que o trabalho que você está fazendo com esse levantamento de perfis, liberdade de você dar de diálogo assim, bem amplo, né? E espero que as pessoas todas deem a sua contribuição para isso, porque é muito importante. Eu acho que quem não dá, sabe, a história, essa importância que vocês estão conferindo, na verdade, está deixando de prestar para as gerações futuras o testemunho de momentos, de lutas, né, que são muito importantes na nossa vida, né? Eu sou um cidadão que ficou muito feliz de ter vivido tanto espaço na política brasileira, política mineira, política da minha terra. E graças a Deus tem em toda a parte que eu vou o respeito e a reverência do cidadão. Acho que é prestando esses testemunhos que vocês estão sugerindo e permitindo, e que nós iremos mostrando que existe espaço na vida brasileira para coisas muito importantes em benefício da sociedade.